Fala, Fel, separei pra vocês aqui um trecho aí dos Donos da Bola, onde o Neto atualizou aí a vaquinha da Gaviões da Fiel pra quitar a Neoquímica Arena ou tentar parte do dinheiro aí. Será que a vaquinha deu uma esfriada ou esquentou? Nesse vídeo você vai ver. E também tem o Neto falando aí das gestões anteriores aí, ele desceu o cacete no André Sanches, no Duílio, e a oposição como todo aí por quererem o impeachment do Augusto Melo aí, o Neto desceu o cacete nos caras. Então é isso, se inscreve no canal, ativa as notificações, já deixa aquele like e bora pro vídeo. Vamos lá então, tá todo mundo firme com nós para arrebentar a boca do balão. É o seguinte, vamos atualizar a vaquinha do Corinthians pra gente chegar a 30 milhões. O Corinthians, não vai, o torcedor Veloso, Souza e Salve, não vai dar 700 milhões, né, Veloso? Milhões Não vai. Mas olha só, falta 84 mil reais para bater 30 milhões. É a torcida que faz o Corinthians. Não é o Corinthians que faz a torcida. É a torcida que faz. É esse torcedor que doou quase 30 milhões. E se você colocar da administração do Duílio, que o Augusto teve que pagar 30 milhões de 11 meses de salário atrasado. Olha só que loucura o que eles fazem com o Corinthians. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Salário em dia, 13º em dia, pagou a primeira parcela. Há quanto tempo a gente não vê isso? Há quanto tempo o Corinthians, da administração do Augusto, das passadas, 30 milhões só de 11 meses. Aí o torcedor, o Alê, vocês todos, de todas as torcidas, principalmente a da Gaviões, principalmente, olha o que eles fizeram, 30 milhões, parece pouco, parece muito pouco para uma dívida de 2 bilhões, que foi deixada pelos caras que fizeram por amor. O presidente que vai por amor, o cara do financeiro que vai por amor, o diretor jurídico que vai por amor, né? Todos eles vão por amor. Olha a dívida que eles deixaram para um clube de futebol. A torcida, em menos de 20 dias, arrecadou 30. E é normal abaixar. Não é uma coisa que vai conseguir ganhar os 700 milhões, que dê 100 milhões. Que dê 100. Então o Corinthians não vai dever 700 milhões, vai dever 600. E aí cabe a quem é da diretoria, ou quem é o presidente, ou quem é o diretor jurídico, ou quem é que manda na bagaça, não deixe transformar mais o Corinthians de um curral de pessoas que estão lá exclusivamente para fazer política, com o governador, com o presidente, com o raio que o parta, com uma cambada de gente vagabunda, safada, e que não pensa num clube como esse, que todos os jogos leva 45 mil pessoas. Todos os jogos tem gente com camisa do Corinthians, com a preta, camisa do Memphis. Olha o que vendeu de camisa do Memphis. Olha o que vendeu do São Paulo, não venderam um copo do Ramos Rodrigues. O único otário que comprou um copo foi ele. Ele não trouxe ainda? Cadê o copo? O que você fez com o copo? Joguei fora. Não jogou, não. O que você fez? O copo tá guardado? Tá guardado. Eu dou 100 conto do copo. Você 200. Não vale. Não vale? Quanto você pagou do copo? 60. Meu Deus do céu, 60 vale 30 reais. Hoje. Não vale 10. É um copo de plástico. É um copo de plástico do Ramos Rodrigues. Ô, Casares, é o seguinte, eu tô bravo com você, mas você pode vir aqui quando você quiser, na hora que você quiser, para falar de São Paulo, da dívida de 1 bilhão, do porquê que essa dívida, né? E ter esse entendimento. E aí é o seguinte, voltando pro Corinthians, coloca lá, Cascão. A verdade, uma torcida como essa, ela não pode ser desprezada ou tentarem dar golpe, ou tentarem fazer o que quiser em relação a uma instituição como essa. Porque o ex-presidente que deu esse estádio, é fácil dar um estádio como esse. É fácil chegar para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, ou para quem depende de mim financeiramente, olha, eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um apartamento, eu vou te dar um terreno, eu dou um carro para você, Jones. Eu que pago. Eu pego o carro, vou lá eu vou lá, compro, ó, o carro é seu, tá tudo bonitinho, papapá, mas eu boto no nome dele, certo? Aí os boletos chegam para ele pagar. Aí eu só fiquei, eu fui o gostosão de ir lá, que isso, cara? Aí um clube que tem, desde 2014,
10 anos do estádio como esse, que precisa de reforma, que está sujo lá em cima, que tem coisas que têm que ser feitas em relação ao estádio. E aí se deve 2 bilhões do estádio, 706 milhões de imposto. Vocês que são mais humildes, a gente que paga uma baita do imposto, porque a gente é PJ. Então a gente tem que pagar acho que 13% ou 17% em cima das notas. Meu irmão, é muita coisa que a gente paga no final do mês, mas é gratificante todas as vezes que eu tenho que pagar uma nota monstruosa. Isso quer dizer que eu ganhei dinheiro, irmão. Isso quer dizer que eu trabalhei, truta. E tá lá. Agora, quando você dá um estádio como esse, 3 mil veículos, quando você dá mais de quantos camarotes, e que o Corinthians não manda em estacionamento, não manda em camarote, não manda em possível nenhum, que eu não posso falar palavrão. Eu queria poder falar os palavrão. O senhor Johnny Saad, Schneider, vocês que estão na reunião aí, deixa eu falar só uns 3 palavrão pro programa. Mas não pode, tem que ter respeito. Aí esse estádio aí, ó, o Corinthians não ganha dinheiro do estacionamento. Esse estádio que tá sujo, vocês estão percebendo ou não? Tá sujo. Tá sujo, precisa ser lavado, precisa ser reestruturado depois de 10 anos. Mas quem que deu? Quem que deu o estádio? Ninguém deu o estádio pro Corinthians. E é uma mentira por parte de um monte de Zé Ruela, pé de rato, desgraçado, falar que o Lula deu o estádio, que o governo deu o estádio. Como é que deu o estádio? Se o Corinthians tem que pagar 706 milhões. Uma puta bucha! Eu sempre fui contra esse estádio. Eu sempre fui contra. É lindo, maravilhoso, mas eu sempre fui contra, porque o Corinthians nunca teve condições para pagar um estádio como esse. Fora os juros, esse ano foram 320 milhões de juros, metade do estádio. Se você fizer a conta trimestralmente, são 78 milhões, 3, 6, 9, 12, 88 vezes 4, 320. Tá certo, Bruno, nas contas? Eu não entendi muito o que você estava pensando. Mas... Não, é assim, o Corinthians deve 706 milhões. Só de juros... Nesse ano, são 78 milhões trimestral. Por trimestre. 300... Por trimestre, de juros. Absurdo. Cara, dá 234 milhões. Mas que negócio é esse? A Caixa tá nadando de braçada. O governo tá nadando de braçada. O Corinthians pagou mais ou menos quando você faz o financiamento mal feito. Porque quando você faz o financiamento de apartamento, de qualquer... Você paga 3 apartamentos. Você paga 3 carros, só que a gente não sabe ler aquilo ali. Então, por isso que você tem que ir no principal, sobrou 2 contos, paga lá. Sobrou 1.000 conto, paga lá. Você vai diminuindo o dinheiro do valor total, não das parcelas. Mas o Corinthians fez o quê durante 10 anos? Não pagou 1 centavo. Pega uma blusa pra menina ali, fazendo um favor no meu camarim lá. Pega uma blusa pra ela lá, que ela tá com frio, que é muito frio aqui. E aí, meu irmão... pra Cora, grande Cora, um beijo pra você, Cora, que é fã do Yuri Alberto, e um beijo pra todos os meninos de São Caetano, um beijo pro Fernando Balotelli, que é o maior atleta olímpico, que por sinal deveria ter ganhado o troféu olímpico, que foi o Bonfim, merecidamente, mas o Balotelli, um monstro, do decathlon, ninguém é maior que ele na história do país. Depois eu falo com o Balotelli. E aí, Veloso, ficou essa dívida monstruosa, aí vem o torcedor, arrecada 30 milhões e tem gente que tira sarro. Tá tudo certo. Mas o torcedor foi tão macho, tão homem, tão apaixonado pelo Corinthians, diferentemente de quem vai lá na Globo, faz um contrato de 1 bilhão e não tira 100 milhões para pagar a dívida. Faz um contrato com a Nike durante mais de 30 anos, não tira 50 milhões para diminuir o estádio. Faz com jogadores que são vendidos por milhões e milhões de euros, não tira 100 milhões para pagar o estádio. Eles nunca o tiram daquilo que é do Corinthians, aquilo que é do São Paulo, aquilo que é do Palmeiras. Olha o Palmeiras, como está sendo bem administrado. Então, a administração, tanto de um país, a administração do governo, a administração de uma prefeitura, é isso. Como é que pode a gente, num estado como o nosso, a gente ser tão pobre das coisas que são mais importantes para o pobre? Não é para mim que tem dinheiro não, truta. Não é para mim que sou branquinho, sou de olho azul. O que seria mais importante para uma pessoa humilde, uma pessoa que não tem dinheiro e que ganha 2 salários? Saneamento básico, escola, saúde. Vocês dão isso pro povo? Óbvio que não. Ninguém dá nada, é tudo mentira. Sempre foi e vai ser sempre assim. E doa quem doer aí. Se quiser ligar no quarto andar para reclamar, pode ligar, truta.
que aqui não tem conversa comigo. E aí vem um time como esse, Veloso, Souza e Sálvio, não pagou 1 centavo. Quantas vezes veio o Andrés e falou, tá aqui, ó, Pago. tá pago. Ah, no carnaval. Lembra que você tirou sarro? Próximo carnaval. Que eu dei. Não, no carnaval, até o carnaval. Até o carnaval. Aí antes de se eleger, eu vim Chegando outro aqui, aí. eu ganhei de presidente, eu voltei aqui para dar o estádio de volta. Mentira! Uma vergonha! E aí veio o torcedor e dá 30 milhões. Veloso, Souza e Salve sobre isso. Exatamente. O movimento do torcedor é para fazer algo que ele não sente mais a segurança e não sente mais, não confia mais que o clube pode fazer o que tem vontade, né, política até para fazer. Então o torcedor fez esse movimento, a gente está acompanhando a arrecadação hoje, né, está batendo 30 milhões de reais, é pouco, mas isso pode demonstrar para os dirigentes, para o presidente, que é hora, é momento também do clube fazer alguma coisa. Já que o próprio torcedor, depois de 10 anos, percebeu que essa dívida vem sufocando o clube, e sufocando o clube é claro que afeta o torcedor, porque vê um time fraco dentro de campo, e esse ano conseguiu se recuperar e montar até um time mais... E conseguiu, Veloso, porque o Augusto e o Fabinho Soldado conseguiu na janela se transformar, né? Porque se não faz esse milagre, o Corinthians briga por rebaixamento até o final. A gente tem que ver também o custo disso, né? Quando vai chegar essa conta também... 140 e poucos milhões. De um clube que está endividado, ter que fazer esse movimento para não cair, que seria um prejuízo ainda pior, né? Se o Corinthians cai, é pior do que você ter que investir no clube. Lógico. Mesmo com a dificuldade que o Corinthians tem. É isso então mesmo. teve que fazer esse movimento, teve que se endividar para ter um time competitivo e não cair, mas é óbvio e é claro. Mas só que conseguiu 2 coisas importantes, né? A Libertadores e a Copa do Brasil, que foi... Não, se cai é uma tragédia. Se cai é uma tragédia. Cai é uma tragédia. Não caiu. Não é tragédia, tá na Libertadores e tá na Copa do Brasil, coisa que no Campeonato Paulista, que era o seu Mano Menezes e o seu Duílio, o Corinthians ficou na 10ª posição. Agora, esse movimento do torcedor tem que mostrar para o dirigente que eles precisam fazer alguma coisa também. É isso que você estava falando. Uma receita de 1 bilhão, não é possível que você não separa tirar 100 milhões. 100, 50, que 70, vai. O torcedor fez um esforço, está juntando aí 30, deve chegar a 50, não sei. Mas o torcedor está fazendo esse sacrifício, demonstra para o dirigente que ele tem que fazer um sacrifício político também financeiro para que ele possa reduzir as dívidas do clube. Não é possível que você tenha um estádio aí há 10 anos e uma incapacidade financeira de se diminuir essa dívida. O Corinthians continua pagando juros altíssimos, mas não consegue baixar a dívida principal. Souza, qual a ideia... desculpa, de uma coisa importante que o Veloso falou. Por exemplo, como é que eu sou presidente do Corinthians, certo? O Augusto é presidente do Corinthians. Como é que eu consigo ter 78 milhões a cada 3 meses? Porque eu tenho que pagar esses juros. De onde eu tiro esse dinheiro? Então por que eu não pego esses 80 milhões e eu pego esses 80 milhões para pagar o que eu devo? Para que os juros? É uma coisa que eu não consigo compreender. Eu não consigo entender isso. Souza. Eu ainda vou além, ainda acrescento mais dentro disso que você está falando. Eu não quero que você vá além, Souza. Eu queria que você vá além, não. Que você vai para outro planeta. Eu não quero. Eu quero que você fique aqui, que você continue aqui nesse plano. Eu quero estar aqui com Quando a gente estiver no além, que demora uns 30, 40 anos para a gente estar no além, aí lá nós vamos falar tudo que a gente sabe daqui desse plano. plano. Eu vou um pouco mais à frente. Isso, que você, aí é melhor. Eu vou um pouco mais à frente e perguntar para o torcedor e para os dirigentes, para os conselheiros, como uma pessoa que deixa uma dívida tão gigantesca como essa ainda transita dentro do clube. Não, e não tem pedido de impeachment. Ainda transita dentro do clube. Vamos lá, transitar, que é muito legal, e aí não tem pedido de impeachment do Jusilei, não tem pedido de impeachment do estádio, não tem pedido de impeachment da Tausa, não tem pedido de impeachment do Léo Príncipe, não tem pedido de impeachment nenhum. É porque muito louco isso, né? Tem poder ainda. Tem poder ainda. Ainda faz oposição contra um presidente que está tentando fazer a coisa certa, que é o que parece. A gente não tem. Eu falo como... E se tiver coisa errada, tem que se danar, mas até agora não se provaram nada em relação ao que eles querem. Por isso que o torcedor ficou cansado, fez uma vaquinha, que isso não é mais uma vaquinha. Uma vaquinha de 30 milhões, isso não é uma vaquinha, né? Isso é uma manada já. Mas pro tamanho da dívida, ainda é pouco. Ainda é pouco. Mas o torcedor, ele precisa cobrar mais firme os dirigentes, a quem fez essa dívida. Porque é inadmissível um cara que fez uma dívida como essa ainda transitar livremente e fazer pressão contra o clube. Não, e fizeram pressão no jogo contra o Grêmio. Lembra que o André fez pressão em cima do Romero? O Romero foi lá e fez o gol. E o Corinthians não caiu. Aí fizeram pressão agora, antes do Corinthians cair. E fizeram pressão pro Corinthians cair.
Eu, como comentarista e como apresentador, eu achava piamente no primeiro turno que ia cair. E com a maioria das pessoas, né? Porque ele ia cair mesmo. Porque ele ia cair mesmo. Ia cair mesmo. Ele ia cair mesmo. Aí os caras fizeram de tudo pro Corinthians cair, nesse sentido político. Mas o Corinthians não caiu. E aí, e torcendo muito por isso. Salve. Ô, Neto, eu acho que é muito importante o que o Veloso falou, a questão do quanto que o Corinthians Só o investiu. Veloso? O que o Veloso falou, o quanto que o Corinthians investiu para não ser rebaixado esse ano. O que é importante? O investimento tem que dar retorno. Qual foi o retorno nesse investimento que o Souza falou aqui? Altíssimo. O retorno é, no mínimo, 3 jogos de Libertadores, ou 4 ou 5, porque vai ter a pré-Libertadores, se o Corinthians classificar no grupo, se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o investimento tem que dar retorno. Essa janela, o que o Fabinho Soldado fez, deu retorno para o Corinthians. Tanto é que o Bragantino quer ele, o Internacional quer ele. Que isso fez o Corinthians se salvar. Isso é importante. E aí todo o investimento, essa dívida que você está falando, Neto, paga juros e não dá o retorno. Nenhum. Neto, só dá dívida. Só dá dívida. Neto, Aumenta a dívida. Vou dar um exemplo. O André Cury veio aqui, que é empresário do Yuri Alberto, e que é um cara maravilhoso. E é corintiano pra caramba, diga-se de passagem. O Paulo Pitombeiras não entrou com ação nenhuma contra o Corinthians, porque gosta do Corinthians. Só que eles são empresários, é negócio. Como é que eu, como presidente do clube, que foi o André Sanches, eu pego 3 milhões e 200 mil reais do empresário, né, que já é um conflito de interesse, certo? É a mesma coisa eu pedir dinheiro emprestado pra Band. Eu tô há 23 anos aqui, cara, nunca pedi dinheiro emprestado pra Band. Nunca pedi vale aqui não, meu. Nunca pedi um centavo. Mesmo na fase dura minha ainda. Fase dura mesmo. Fase difícil. Nunca pedi. E tenho certeza que se pedisse, seria atendido. Como sempre eu fui aqui nas minhas reivindicações. Como trabalhador. Como funcionário da Band. Meu irmão, aí dessa dívida, paga uma parcela de 18. Aí entra o Duílio. Refaz a dívida, acho que para 5.900. Aquela que pagou, esquece. Certo? Aí eu não pago nenhuma. Das 18, chega o Augusto, 10 milhões a dívida. 10 milhões a dívida, que era de 3.200. São 7 milhões de juros. 7 milhões de juros. E aumentando mais ainda a taxa de juros, hein, Neto? Taxa de juros aumentando mais ainda. Neto, eu trouxe aqui um dado do Rodolfo Rodrigues, que é um estatístico. Esse ano no Campeonato Brasileiro, nos 19 jogos do Corinthians, olha a média, 44 mil torcedores no estádio. Então, a torcida do Corinthians faz muita parte dela. Acho que do ano só o Flamengo ganhou, do Corinthians. Flamengo e depois o Corinthians. Acho que o Flamengo teve, 1 milhão e pouco, não sei. Eu vi um dado desse. Mas eu acho que nos 38 jogos no Brasileirão, acho que o Corinthians está na frente. Não. Talvez... Do Flamengo, não. No jogo em casa. Jogando em casa. Do geral, tô falando. Tô falando... Ah, não, tá falando em casa, tá? Desculpa, Salve. Jogo em casa, Então, mas é importante a gente trazer... Essa fumaça é de maconha ou é de alguma coisa? O que é essa fumaça? Eu sei que entende de maconha, o Cascão. Não é, né? Festejo, fogos. É fogos? Mas como é que pode ser fogos da chuva? É chuva, né? Isso é chuva. Não, né? mas a outra, tinha outra, só que eu não tô enxergando bem. É chuva. Essa é chuva. Voltando pra você, vocês falam de maconha? Neto, mas assim, importante o quanto que a torcida do Corinthians faz a parte dela. E o Corinthians tem que se livrar desses juros. Olha só. Cada juros do Corinthians por trimestre é um grande atleta que o Corinthians podia comprar. Olha o que o Augusto Melo fez e o Fabinho Soldado fez. 2 anos de contrato do Carrilho, renovando a permanência do Rodrigo Garro, que deu aumento. Trazendo o Memphis. Também vai aumentar, né? O contrato do Thales também vai ser... O Thales Magno vai fazer um empréstimo maior e depois tentar comprá-lo. Aí, o que os caras querem? Derrubar ele. Agora, se tiver alguma coisa que seja certa, tá tudo certo. Mas os anteriores não tiveram. Os anteriores não tiveram em relação a isso. E aí, quando se pensa no Corinthians pro ano que vem, e aí você já tem o Carrilho, você já renovou o Garro, você tem o Memphis, o Alberto pra mim vai embora, né? André Ramalho. Você tem um elenco muito maior. O que manteve o treinador, que não é que renovou o contrato, não. Ele tinha contrato até 2025, mas se não acontece o que aconteceu, ele ia ser mandado embora. Qual a visão sua? E agora... Quem? Tá, aí você quer apresentar, Léo, o programa?
Vamos lá. O Léo falou que e é verdade o que ele falou. O Bidu jogando bem, o Mateuzinho jogando bem, Gustavo Henrique jogando bem pra caramba. Então, peraí, olha onde o Corinthians está chegando em relação a isso e aonde pode vir mais o que você pensa, Grande Veloso. E agora, com essa condição aí de ter o Memphis, de ter o Thales, que hoje é reserva, que quer dizer, terminou a temporada na reserva, pode até se dar o luxo de abrir mão do centroavante do ano e do campeonato, porque você pode colocar o Memphis ali e colocar o Thales no time. Exatamente. Então, um time que Se você não conseguir contratar, você tem a opção de ter o Thales, de ter o Romero, você tem o Memphis que pode... Então você tem outras opções e que são opções de qualidade. Pelo elenco que foi criado nessa última janela aí. Então bora, Fiel, para atualizar vocês aí sobre a vaquinha para quitar a Neoquímica Arena aí, que já arrecadou mais de 30 milhões de reais aí em apenas 2 semanas de campanha. O site oficial da ação aí, promovida pela Gaviões da Fiel, com aval da Caixa e do clube, registrou esse marco nessa sexta-feira. Com uma média diária de 2,1 milhões de doações, a campanha está no caminho certo aí, mas precisa ganhar ainda mais forças para poder alcançar a meta no prazo de 6 meses, que é o prazo que a vaquinha ficará no ar. A expectativa é que o pagamento aí do 13º do pessoal, já na próxima semana, dê um gás aí na arrecadação da vaquinha aí e aumente ainda mais esse valor. No plano orçamentário enviado ao Conselho Deliberativo aí, o clube estipulou arrecadar 50 milhões de reais até o fim de 2024. Lembrando que a contribuição mínima aí para doar para a vaquinha da Arena é de R$10, mas os torcedores também podem escolher aí doar 20, 40, 100 reais ou qualquer quantia que quiser. Corinthians e a Gaviões da Fiel têm usado as redes sociais para divulgar o site oficial da campanha e proteger os torcedores de possíveis golpes aí. Importante também lembrar, o endereço oficial está nas páginas do clube e da torcida organizada Gaviões da Fiel aí. Hoje o saldo do financiamento do clube com a Caixa Econômica Federal está em 710 milhões de reais. A meta é ambiciosa e o valor arrecadado é para quitar essa dívida aí altíssima de 710 milhões aí. E para garantir a transparência, uma comissão fiscal independente acompanha toda a ação. O Corinthians dizer que ele não tem acesso à conta. Também essa conta ela está protegida contra bloqueios, penhoras que possa ocorrer quem esteja cobrando o Corinthians na justiça. Então isso não tem o risco de acontecer. O site da campanha também permite os torcedores acompanhar o valor arrecadado já em tempo real. Quem doar acima de 100 reais aí e autorizar, terá um nome exibido em um painel na Neoquímica Arena. Então deixa aqui nos comentários se você já doou para a vaquinha da Neoquímica Arena aí. Também incentiva os outros torcedores a participar dessa ação aí promovida pela Gaviões da Fiel aí para ajudar o nosso Coringão a quitar esse estádio, hein? Eu já fiz a minha parte, e você? Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!